Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim, vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho 1,70 m de altura, tenho cabelos médios, castanhos, até o ombro, o cabelo aqui, né? Tenho 1,72 m, já falei? Tenho 1,72 m, Camila. Cresceu. Meu sonho. 1,71 m. Hoje eu estou com uma camisa bege, com uma calça jeans, uma sandália, meu cabelinho está preso. E eu estou aqui hoje, como sempre, a minha mais nova companheira, a Camila Alves. Tudo bem com você, Camila? Tudo ótimo, Bruna. E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Camila, eu estou aqui de cabelo preto, 1,63 m, sou baixinha, blusa marrom, calça preta, estou de sandália marrom, e é isso. É isso mesmo. E para esse episódio, nós estamos aqui novamente com o quadro Dr. Marcos Vinícius, respondendo para vocês todas as suas dúvidas. E hoje o tema é tudo sobre cirurgia, né? Como que é o pós-cirurgia, como que tem que ser feita a reabilitação pós-cirurgia. Então, essas informações e muitas outras nós vamos ter hoje com o Dr. Marcos. Seja bem-vindo novamente, Muito obrigado, Dr. Marcos. muito obrigado. Eu sou Marcos Vinícius, sou ortopedista pediátrico. Minha autodescrição é muito simples, eu não sou alto, 1,73 m, cada vez menor, cada vez com menos cabelo, então cada vez mais carequinha. Sou moreno, tô com uma blusa azul, e uma calça cinza e sapato preto. E como vocês perceberam, muito simpático e engraçado, né? Ah, imagina. Simpatia pura, né, doutor? Ah, vai me deixar envergonhado. E para poder começar dar abertura a esse novo episódio aí, doutor, vamos falar aí qual a importância, né, da ortopedia pediátrica dentro dos cuidados com a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela tem, via de regra, demandas em várias faces, né? Quase sempre o tratamento é multidisciplinar. E dependendo da circunstância a ser tratada, você vai ter, minimamente um neurologista, um ortopedista, um clínico eventualmente, um pediatra, várias especialidades tratando juntas, por isso médico. E mais importante, talvez ainda, são as questões vinculadas aos colegas de terapias, né? Físio, fono, TO, psicopedago e assim. São assim, pessoas cuja importância é fundamental. Elas estão até muito mais com o paciente do que nós médicos, porque estão no dia a dia, estão vendo aquela pessoa se desenvolver, agregando, né, novas qualidades e estimulando, enfim. Agora, dentro desse contexto, a ortopedia pediátrica tenta contribuir um pouco nesse contexto ainda maior. Como boa parte dessas circunstâncias tem alterações ortopédicas envolvidas, é muito comum haver demanda da nossa especialidade, né? A ortopedia pediátrica, ela vislumbra como especialidade alterações relacionadas a patologias neuromusculares, malformações congênitas, quadril infantil, pé infantil, enfim, uma gama enorme de possíveis alterações. E dentro delas tem uma janela, um quadradinho específico para as alterações neurológicas. Quanta coisa. Maravilha, muita coisa, né? Doutor, qual seria assim, a melhor decisão para a família assim, da questão de cirurgia? Quando optar, né? Como optar, como escolher, né? Não, chegou o momento. Tá, depende primeiro do diagnóstico inicial, né? Quando a gente fala, por exemplo, em paralisia cerebral, eu vou ter um determinado raciocínio e que tem que ser bastante flexível, porque dentro da paralisia cerebral, por exemplo, você vai ter vários aspectos clínicos que podem ser diferentes entre si, são diferentes entre si. Na mieloma meningocele, vocês sabem bem, né, meninas? Sim. Vocês têm, né, crianças com mielo em casa. Se eu for comparar, digamos, um com o outro, vocês vão ver que a gente vai identificar diferenças a despeito de termos o mesmo diagnóstico, né? A mesma circunstância. Então, o primeiro cuidado é tentar
encaixar, entre aspas, o raciocínio para a demanda, para a necessidade daquela pessoa especificamente, considerando idade, desenvolvimento motor, presença ou não de deformidades ao nascimento ou que apareceram ao longo do desenvolvimento, né? Porque nem toda deformidade vem já ao nascimento. Muitas deformidades podem aparecer ao longo do crescimento. Não tinha nada e apareceu. E, pô, não estava esperando, né? Tem tudo isso. E aí, meu, é muito legal quando a gente conhece bem a família, sabe? Esse Vai negócio brincando, de né? medicina à distância, ninguém vê ninguém. Eu não consigo entender esse negócio, não. As melhores escolhas são sempre quando a família e o médico, no nosso caso, estão muito alinhadinhos, sabe? De preferência a equipe inteira, muito alinhada. Porque está todo mundo pensando no mesmo sentido, entendendo que o caminho melhor é aquele, seja ele qual for, né? Longe de mim aqui, bater martelo, todo mundo precisa disso ou precisa daquilo. Não é verdade. Cada pessoa vai precisar, né? Vai ter uma demanda muito específica. Então, falar de cirurgia é muito delicado. Vocês são mães, imagina eu chegando para vocês e falando, ó, vamos operar. Vai ser aquela choradeira. Doutor, eu sei sou o quê. desencanada. Eu sou desencanada. A Camila já vai ser assim, não é, Camila? Eu sou uma mãe bem aventureira, assim, tudo, mas essas horas de cirurgia eu já. Ai, o médico chegou em mim e vai fazer cirurgia, doutor? Eu não te Nem exame eu gosto de fazer direito. Ai, eu já nem pilho mais, Mas já nem pilho. Bruna, a maioria, Os a exames maioria invasivos que eu falo. é mais comum a gente ver o perfil da Camila. É. E eu entendo, porque assim, a maior parte dos pais, das mães já, né, tem uma série, estão ali na luta diária, com cuidado, com atenção, e vem um médico e fala, vou operar seu filho, quer dizer, vou anestesiar, vou isso, aquilo. Dá ansiedade, né? Dá um certo receio para a maioria. Por isso que eu acho que a relação, talvez o primeiro item me parece muito importante é ter uma boa relação médico-paciente, que na minha opinião, só se constrói conhecendo, indo e fazendo evolução, né, e não naquela coisa esporádica. Você mal conhece o médico, ou o médico mal conhece você ou o teu filho, e tem que tomar decisões de uma maneira repentina. Acredito que não é, honestamente, a melhor alternativa. Tá. Doutor, e quais são as condições mais comuns que levam as crianças com deficiência, no caso, né, a Sim. precisarem de cirurgia ortopédica? Assim, coletivamente, a presença de uma determinada deformidade, né? Digamos, um joelho que não estica, ou um pé que não está tão bem alinhado e atrapalha o apoio, né? Um quadril que eventualmente não está bem posicionado, atrapalha a criança a ficar de pé, ou às vezes uma criança que não anda, né? Pode acontecer, mas para os cuidados perineais, fazer higiene. Tá tão difícil que precisa operar para facilitar o cuidado, né, de higiene, de sentar melhor e tudo mais. Então, existe uma gama muito grande de possíveis indicações. Mas, se a gente for pensar, sei lá, estatisticamente, eu diria para vocês que provavelmente o pé e tornozelo estariam ambos, né, num patamar um pouquinho mais alto de indicações, e aí conforme, repito, a patologia. É importante tomar esse cuidado. Na mielo, a gente consegue ter um comportamento previsto, específico. Na paralisia cerebral é outro. Na artrogripose, na distrofia muscular de Duchenne, na doença de Charcot-Marie, e assim sucessivamente, cada qual, na trissomia do 21, cada qual vai ter um andamento muito próprio. Então é importante a gente entender o andamento de cada uma delas para poder indicar com assertividade. Olha aí, Entendi. Camila. Doutor, qual seria assim, a avaliação para decidir realmente se aquela cirurgia tem necessidade ou não? Camila, a principal resposta nesse caso é o propósito, é a motivação. Por que operar, né? Por que Sim. operar? Porque eu quero pôr de pé? Porque eu quero melhorar a capacidade de deslocamento? Porque eu quero controlar um sintoma? Meu paciente tem dor e, de repente, com aquele procedimento eu vou melhorar a dor dele, eu vou controlar a dor dele de alguma maneira? Eu quero dar condições de ele usar uma órtese, por exemplo. Eu tenho muita criança
que têm alterações no pé e não conseguem, portanto, encaixar uma órtese. Então, eu preciso da condição de ela ter um pé que receba adequadamente a órtese para poder usar aquela órtese, Entendi. né? Então, existem vários propósitos, várias motivações possíveis. Muito mal arredondando, eu diria para você que a presença de deformidades e a presença de dor ou sintomas acabam resumindo em grande parte. Quase sempre, uma outra pergunta que é comum da gente escutar dos pais é se vai precisar de outra cirurgia. Mal fez a primeira e os pais ficam estressados de imaginar, putz, mas então vai operar e nunca mais vai precisar operar. A gente sabe, e esse é um item importante, né? Especialmente na criança que tem um quadro neurológico, repito, mielo, paralisia cerebral e assim sucessivamente, a criança entra num centro cirúrgico com mielo, na hora que terminar a cirurgia, ela continua tendo mielo. Sim. Eu sei que isso é óbvio, mas não é tão óbvio quando você põe a cirurgia no meio do raciocínio, entendeu? É. Porque existe uma expectativa que pode ir além do que, de repente, a gente pode entregar. O paciente está com mielo, ele sai com a mesma mielo depois da cirurgia. Então, se a gente entender, vou falar mais da mielo até por conta de vocês duas. Sim. Um filho de vocês, por exemplo, teve uma deformidade no pé. Qualquer. Qual foi o motivo daquela deformidade? A mielo. A mielo causou a deformidade, que pode variar, existem várias formas de deformidade. Mas o fato é, ela teve a deformidade porque tem a mielo. Eu vou lá e alinho aquele pé, faço um procedimento cirúrgico para tentar melhorar e, claro, essa é a intenção. Quando ele sai da cirurgia, ele continua levando consigo a motivação da deformidade. Então, esse é um ponto muito delicado. Quando a gente trata de doença crônica, malformação congênita, etc., Sim. a gente está falando de uma circunstância que vai acompanhar o paciente de alguma forma durante toda a vida. Então, aquela motivação, ela estará lá em menor ou maior escala, né? Paralisia cerebral, por exemplo, uma doença crônica. O paciente está ali, né, e está tendo a paralisia cerebral por inúmeros motivos. Então, com 1 aninho ele tem PC, com 5 anos ele tem PC, com 18 anos ele tem PC. A espasticidade está agindo naqueles músculos, naquelas articulações durante toda a vida. Então, até que ponto, desculpa, Bruna, até que ponto isso vai ter influência, por exemplo, na possibilidade de uma recidiva? É delicado falar sobre isso, porque os pais, obviamente, querem, se tiver que operar, que uma cirurgia só resolva tudo. Não é, né? E não é bem assim, eventualmente, entendeu? Porque tem o doutor falou sobre a correção do pezinho da criança. Por que acontece, doutor, de fazer a correção no pé de uma criança com mielo, aí ela tá usando órtese e o pé tá querendo voltar a ficar torto de novo? Aí entra a questão, meu filho vai precisar fazer uma cirurgia de novo, por que acontece isso, doutor, mesmo após a correção e usando a órtese? Não, é uma ótima pergunta. É a minha pergunta que eu ia fazer. É uma ótima pergunta, na verdade. Olha aí. É uma pergunta muito comum dos pais. Primeiro porque a mielo continuou lá. Assim, Sim. de uma forma muito superficial, mas a mielo, que era a motivação da deformidade, continuou lá, né? As ações musculares, os estímulos motores, etc. A alteração de sensibilidade, ela continua sendo, entre aspas, a mesma antes e depois da cirurgia. Segundo, isso é importante, malformações congênitas de qualquer ordem, elas têm uma espécie de memória. O que eu vou falar não é muito objetivo, mas eu acho que dá para arredondar um pouco. Quase toda malformação congênita tem uma espécie de memória. Por exemplo, pé torto congênito, pé equinocavo-varo congênito. Você vai lá e alinha. Não estou falando agora de mielo, de PC, nada disso. Pé torto congênito. Se a gente não usar órtese e ter toda uma evolução cuidadosa, o pé volta. Mesmo depois do tratamento. Porque é como se ele entendesse que ele foi feito para ser daquele jeito. E não do jeito que eu quero que fique. Uma formação. Eu sei que não é uma explicação muito técnica. Ele se formou assim. Exato. Né? E ele entende que aquele é o padrão dele. Sim.
Então você vai lá e tenta deixar numa outra posição, mas é como se ele tivesse uma memória. Ele quer voltar. Fala, não, ó, eu tô bem assim. O que esse cara quer? Deixa reto. Me deixa quieto aqui, ó. Ah, Entendeu? é. Nas malformações congênitas, isso é uma verdade assim, putz, muito, muito, muito comum. Eu sei que não é uma explicação, repito, tão técnica, mas eu acho que a metáfora ela ajuda. Quer dizer, é como se fosse uma memória, como se ele quisesse ficar daquela forma, mesmo depois de um tratamento, mesmo depois de submetido a qualquer tratamento, na verdade. E aí, claro, no caso das alterações neurológicas, voltando agora para mielo, PC e circunstâncias parecidas, aí a gente vai ter a motivação constante, né? O paciente com mielo com 1 aninho ou com 50 continua tendo a alteração de sensibilidade, etc. Entendeu? Nossa, Então, eu por fiz isso esse essa cuidado. pergunta porque eu conheço uma moça que o filho dela já fez 2 correçãozinhas no pé e tá torto. Ela falou, não, cansei, vou deixar torto, porque colocava a órtese Sim. causava ponto de pressão porque o pé tava querendo Sim, entortar. entortar. E ela tava cansada de ver o pezinho do filho dela machucando e falou, não vou fazer uma terceira cirurgia. Ela cansou e o menino tá lá literalmente com os pezinhos assim pra dentro. Eu não sei qual é a circunstância de novo, tá? Então o que eu vou falar, obviamente, é muito genérico, mas se a gente for pensar em longo prazo, ter deformidade, especialmente nos pés de pacientes portadores de mielo, né, de pessoas com mielo, não é uma boa ideia. Deixar torto. E até Por causa que da idade... alteração de sensibilidade. Então, assim, até que idade que, no caso, vou fazer a cirurgia e assim, tem alguma idade que esse pé não vai entortar mais ou pode... Não, na verdade, assim, enquanto eu estou crescendo, né, enquanto o esqueleto é imaturo, né, infância, adolescência, mas em especial naquelas fases de estirão maior, né? A primeira infância, até 6, 7 anos, que a criança muda bastante. Aí ela entra numa fase mais lentinha de crescimento e tal, até virar adolescente, vem todo aquele caos da adolescência e tal. Nessa fase da primeira infância e do caos da adolescência, nessas duas fases, essas são as fases mais comuns do corpo, né? Sim. Desenvolver deformidades. Porque ele está mudando muito rápido. Por isso é comum a gente ter que fazer sempre a cirurgia, né? novas olhadas, assim, entre aspas, na criança que está crescendo. Porque como o corpinho dele está mudando, essa mudança pode gerar um ambiente para novas deformidades. E aí eu quero deixar isso bem claro. Ninguém quer operar sem necessidade. Não, pelo amor de Deus, não é essa a intenção. Isso. Agora, se nós considerarmos que um alinhamento de um membro inferior, pé, por exemplo, é importante para aquela criança aprender, exercitar, executar alguns gestos, e se ela estiver com alguma deformidade, esses gestos não serão feitos, é importante alinhar, especialmente quando é muito jovem, mesmo que você tenha o risco de fazer de novo. Porque, veja, eu vou tentar explicar de outra forma. Vamos imaginar que alguém diga assim para você: seu filho tem um pé X, alterado. Mas ele é muito jovem, então vamos fazer assim? Vamos esperar ele ter, sei lá, 12 anos de idade e vamos operar. Ele vai passar 12 anos com o pé alterado. Você acha que o desenvolvimento dele, as oportunidades de movimentação, as oportunidades de aprendizado vão ser iguais com o pé alterado? Não. Não, claro que não. Claro que não. Tem não. Recentemente, uma Entendeu? mãe, ela fez a cirurgia, porque da filha dela é assim, né? E aí fez, alinhou. E aí ela ficou impressionada com o José andando, que tipo assim, a gente andou o Aquários inteiro, e o José não pedia colo, e a filha dela pedia bastante colo. Por quê? Aí eu falava, mas quando ela fizer a cirurgia, tá? Eu falava, né? Ela vai andar melhor, ela vai se esforçar menos. Então, assim, ela tem que se esforçar pra andar e o pé entrando. Então, assim, cai. Ela tem que andar, assim, mais devagar. Nossa. E o José saia correndo e tudo, porque Sim. anda alinhado, né? Sim. E o José, ele tinha o pé esquerdo pra dentro, só que agora alinhou, porque a gente usou muito sling, né? Sim. E aí hoje, depois que ele começou a andar, saiu do Legal. andador e o peso, né, descarregou. E aí hoje ele... Mas o pezinho esquerdo é um pouquinho mais torto, só que ele consegue andar alinhado. Não era como antes. Antes Sim. entrava mesmo que ele tropeçava.
E aí o sling ajudou bastante na questão de alinhamento. Mas, né, tudo pode mudar, porque só tem 3 Ele é slings. muito jovenzinho, É, muito né? pequeno. É. Então a gente não sabe se vai entrar pra dentro, mais pra frente, ou se vai, né? Às vezes a miela pode ir pra fora também, né? Pode, na verdade tem toda a Tem a sorte, toda, né? todas as possibilidades de alteração para dentro ou para fora, né? A gente vai em torção tibial interna, tornozelo valgo, Esse torção nome tibial sério. externa. Sim. Não, e também cá entre nós, nem tem muita. Camila. É Só mais, fica pra dentro. é mais para nós mesmo. Mas é mais para nós mesmo. Na verdade, na verdade, pode tudo. Para dentro, Sim. para fora, para cima, para baixo. Depende muito do tipo, né? Da classificação e tudo mais. Especificamente na miela. Mas, repito, o fato é, um dos objetivos, quando a gente indica uma determinada cirurgia, especialmente na criança muito jovem, é dar oportunidade para ela aproveitar justamente a juventude dela para ser estimulada e crescer com o melhor estímulo possível para aquela criança. Se eu tenho uma deformidade que impede essa estimulação, eu não estou otimizando o tratamento dele, entende? Eu estou deixando algumas janelas passarem, se fecharem, que não vão mais se abrir, porque eu estou com receio de uma recidiva, de uma deformidade voltar. Eu não quero que nenhuma deformidade volte, entenda bem. Mas se voltar e tiver solução, ele teve vários anos de desenvolvimento mais otimizado, porque estava sem a deformidade antes. Foi tratada, melhorou, mas voltou. Ok, mas ele teve X anos aqui em que ele pôde usufruir de um alinhamento legal. E esse alinhamento legal permitiu abrir novas portas para ele, que eventualmente não seriam abertas se ele não estivesse com aquele alinhamento adequado. Então, respeitando o propósito, respeitando a indicação, não precisa ter medo da recidiva. Nenhum médico opera querendo que recidive. Sim. Agora, todo médico, quando opera, ou pelo menos certamente a maioria, vai imaginar os benefícios da correção daquela deformidade naquele momento, pensando também no médio e longo prazo. Não é na semana seguinte que eu estou preocupado. Não é só para o resultado do mês que vem. Eu já estou tentando imaginar esse paciente 1 ano depois, 2 anos depois, operado e, em especial, se não foi operado. Nossa, bem bacana. Doutor, eu quero entender qual que é a importância do exame de análise de marcha, que sempre é pedido antes de um procedimento cirúrgico. Qual que é a importância? O que o médico consegue identificar dentro desse laboratório de exame de marcha, né? É um laboratório de marcha, análise de Isso. marcha. Qual que é a importância? A gente tem alguns aqui em São Paulo. São poucos ainda, São né? poucos, e aí vale uma explicação. Infelizmente, a grande maioria, para ser construído, né, ele é muito caro. A análise da marcha, o laboratório, essa coisa toda, se você for somar todos os aparatos, insumos, etc., a estrutura, infelizmente, ainda é cara. Então, por isso não é tão popular. Você não vai ver um laboratório de análise de marcha, entre aspas, em qualquer esquina, né? Mas é um exame bem legal, na verdade. A análise de marcha, imagina que você pegue alguém, um de nós 3, coloque alguns marcadores no corpo, e aí você vai andar numa determinada região, né, de uma sala, as câmeras vão captar a movimentação desses marcadores e isso vai virar tudo gráfico. E nesses gráficos eu vou enxergar você de frente, você de lado e você no plano transverso, como se cortasse que nem salame, vai. Assim, cortadinho assim. Aí você pega esses gráficos e entende quadril, joelho, pé e tornozelo, se tem ali alguma variação importante, e com isso você consegue ser mais ainda preciso nas indicações e também faz comparações, né? Olha, era assim, operei e ficou de outra forma. Um tempo depois vocês fazem Você pode essa comparação. fazer, exato. Não é obrigatório, mas quando é possível é legal. Como não é um exame, infelizmente, né? Não é um exame popular. Mas é importante se ter, doutor. Se a gente tivesse mais, seria legal, sim. Seria legal, seria bem legal. Claro, e aí me desculpe de novo a redundância, né? Mas a análise de marcha, obviamente,
ela é quase que exclusiva, né, para quem consegue trocar pelo menos passos, né? Dá para você fazer análise do movimento mesmo em uma pessoa cadeirante, mas a ideia é justamente tentar otimizar o deslocamento de pé, de alguma forma, mesmo com aditamentos, muletas, andadores, etc., órteses, mas tentar otimizar, buscar informações e otimizar esse deslocamento de alguma maneira. E quando a família não tem recurso para chegar nesse exame aí de análise de Sim. marcha, qual o exame que o médico, no caso o doutor, solicita? Na verdade, a gente fica mais dependente, primeiro, de um exame físico bem acurado. Examina bem teu paciente, entenda bem o que ele tem, né? Examina tronco, membro superior, conversa com ele, entenda como é a comunicação, grau de entendimento, tudo isso importa. Tudo isso, para depois observar as deformidades, digamos, fim. Eu tenho um quadril de um jeito, um joelho, enfim, né? Nos 3 planos. O exame físico traz bastante informação. Ajuda, né? Não, eu diria que é fundamental, na verdade. E digo mais até, análise de marcha sem exame físico não faz sentido. Faz sentido você examinar e, a partir daí, com a análise de marcha, juntar essas informações. Separadamente, eu nunca tomei decisão, por exemplo, de cirurgia baseada exclusivamente na análise da marcha, num laboratório. Ele me traz informação e eu vejo até onde aquilo fez sentido com o meu exame físico, com o perfil do paciente que eu estou atendendo. Mas sozinho, o exame sozinho, eu nunca utilizei como único recurso de conduta, de tomar conduta. Pelo contrário, até. Nossa, bacana essa informação, né? E é uma pena que nem todo mundo vai ter acesso a esse recurso tão importante, né? Que é essa análise aí de laboratório de marcha, né, doutor? Ele não é tão popular, assim, não é tão acessível, melhor dizendo. E se eu não me engano, são 3 lugares que fazem esse exame hoje aqui. Aqui em São Paulo tem na ACD, Eu ia falar assim. CD. tem no Einstein, que eu lembre, e tem lá no nosso grupo lá de neuroortopedia da Faculdade de Medicina da USP, lá do IOT. Ah, essa mesmo A que eu gente tava na tem. dúvida. A gente tem lá na USP também. Mas lá na USP é pago Tudo SUS. é pelo SUS também, né? Na CD também é pago? Tem as Tem duas os dois, modalidades. Tem as duas modalidades. E no Einstein é óbvio. É Eu não óbvio. sei, no Einstein eu não É lembro óbvio que é se... pago, né? É pago. Não, eu acredito que tem as duas modalidades também. Deve Tem? ter alguma parcela de Deve ter. atendimento via SUS também, eu acredito. Não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Então, doutor, como. É sacana. Então, trazendo assim, né, como o senhor abordaria os pais, né, nesse momento de ansiedade, de nervosismo? Ó, seu filho vai ser operado. Como o senhor fala para os pais, né? Como o senhor Como- leva, né? Como o Puts. senhor leva, né, essa informação? Isso é né? difícil. Porque assim, como o senhor falou, né, que é muito importante ter esse relacionamento Sim. com a família. Então você vai entender como é que é a mãe, o pai Isso. dessa criança, né? Tem mãe que é mais paranoia, meu Deus. Tem mãe que é mais tranquilo, pai que é mais tranquilo, enfim. Sei. Então assim, né, por isso que é muito importante você entender a família, ter esse relacionamento com a família para você chegar e abordar da melhor forma, né? Sim. A gente tenta. 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 Porque Você tá fazendo psicologia também? não é fácil, né? É um tema muito delicado. E realmente as famílias quase sempre chegam, assim, vulneráveis, né? Vulneráveis, assim, no sentido de... Pô, elas estão passando por um monte de demandas, um monte de cuidados, vários pontos de atenção naquela criança. E pô, filho é filho, eu tenho 3. A gente faz tudo pelos filhos. A gente entende isso muito claramente. Nesse sentido, talvez a melhor maneira de abordar com os pais, na minha opinião, e haverá colegas que talvez não concordem, eu tento me aproximar da forma com que os pais se expressam. Se é uma pessoa mais formal, eu tento ser mais formal. Se é uma pessoa menos formal, eu tento ser menos formal. Se é uma pessoa mais expansiva, eu tento usar a mesma forma dela se comunicar. Então, para poder gerar um pouco mais de proximidade, sabe? Porque se eu me comunicar de forma igual para todos, certamente boa parte deles vai ter uma certa restrição a dizer,
não fez muito sentido para mim. E aí a minha missão não vai estar cumprida, entendeu? Quer dizer, de passar a informação de uma maneira resolutiva. Então eu tento, na medida do possível, especialmente quando eu conheço bem a família, me dá mais liberdade de conversar, usar termos até mais coloquiais, mais simples, ou às vezes o contrário. Tem família que demanda uma questão mais técnica. Não, mas eu li no artigo tal e eu adoro também. Vambora, abre o artigo, eu te mostro e aí já mostro mais uns 10 e tá tudo bem e vamos que vamos. Entendeu? Isso é legal, isso é bacana. Mas não adianta você abordar ou ofertar uma informação que a família não está procurando. É isso que eu quero dizer. Sim. Tem família que vai querer escutar, olha, desculpa os termos que eu vou usar. Vai quebrar a perna do meu filho ou não? Vou quebrar a perna do seu filho. Pronto, é isso. O cara entendeu. Vai ter a família que vai dizer assim, então você vai fazer uma osteotomia derrotatória, valgizante, tá. Eu vou dizer, exato. A gente vai valgizar. E aí é outro termo. Mas no final das contas eu tô falando que eu vou quebrar a perna dele. Só que de outro termo. Mais De outro refinado. termo, isso. Entendeu? Mais refinada, né? Isso, mais técnico. É aquela coisa de relacionamento humano. Sim. Entendeu? A mesma informação pode ser passada de várias formas. Então, para os pais, é legal respeitar ou tentar respeitar como os pais se expressam. Porque, no final das contas, a minha opinião só vai ter fundamento ou importância se ela for, de novo, resolutiva, assertiva, se ela tiver um senso para os pais. Eu quero entender, olha, faz sentido o que você está falando. Não adianta eu falar sem chegar nesse ponto, entendeu? Precisa fazer sentido para ele. E eu acho que a melhor maneira, acredito, é justamente se aproximar da forma com que o pai, com que a mãe se expressam também. Isso. Doutor, quais ou qual os desafios ou o desafio que o doutor encontra dentro de uma cirurgia ortopédica para uma criança com deficiência? Putz, se eu disser, ninguém vai mais operar. Porque assim... Conta. Não, porque assim, são cirurgias, na maioria das vezes, são cirurgias difíceis, não são cirurgias fáceis. Não, esse negócio de, é uma cirurgia... É simples, fala. Tem médico que quer enganar, né? Você sabe que eu nunca, assim, ou pelo menos tento não usar, certamente eu já falhei na vida, eu sou humano, certamente. Claro. Então talvez eu já tenha usado em alguma circunstância, mas eu tento o máximo evitar termos como sua cirurgia é pequena, cirurgia é simples. Eu evito o máximo de falar isso. Isso mesmo, foi o que eu vi na derivação do TAP. Eu não gosto. Mãe. Enfim, claro. Mas pô, ele vai furar o crânio do meu filho, vai colocar... Longe de mim fazer qualquer crítica, não é essa a minha intenção. Mas eu tento, na medida do possível, evitar esses termos, porque toda cirurgia é passível de dificuldades não esperadas. Toda cirurgia é passível de ter complicações maiores ou menores. Por isso que é uma tremenda responsabilidade de indicar. Então, alguns termos podem dar a falsa impressão de que isso está isento. Não vai acontecer nada. Claro, eu quero que não aconteça nada, sem dúvida. Ninguém vai querer. Mas o fato é que tem um risco envolvido, maior ou menor, claro, conforme o porte da cirurgia. Cirurgias de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, vão ter riscos proporcionais. E que vão ser maiores ou menores também, conforme a gravidade da doença, da circunstância, da malformação envolvida. Se o paciente tem uma malformação grave, por exemplo, claro, o risco cirúrgico é maior. Exemplo típico, operar coluna em mielo. Pessoal que faz coluna, eu não opero coluna. Quando vai operar a coluna, uma escoliose, uma malformação congênita, né? Na mielo, são cirurgias super delicadas. É opção? Entendeu? Doutor não... Operar a coluna? Não, tem a ver com a formação, na verdade. No Brasil, quando a gente faz ortopedia pediátrica, a gente é treinado, a maioria dos serviços, a operar, enfim, ter conhecimento do corpo inteiro da criança, mas cirurgicamente falando, a gente é treinado para operar o que a gente chama de esqueleto apendicular, membros superiores e membros inferiores. O esqueleto axial, o tronco, a coluna, é do pessoal que faz só coluna. Então, eles treinam para fazer só coluna. Em alguns lugares do mundo, o treinamento da ortopedia pediátrica inclui também cirurgia de coluna pediátrica.
São poucos lugares, mas faz sentido. Faz sentido. Faz todo sentido. Faz sentido. E, doutor, o que o senhor acha, assim, dos pais, né? Os cuidados que eles devem ter durante ali a questão da cirurgia, orientação, o que o senhor passa ali para os pais? Eu tento fazer uma prévia, na verdade, do que se espera, pelo menos na média. E aí eu vou dar exemplo até de um menino que eu operei há poucos dias atrás, uma família muito querida, espero que esteja assistindo. Uhum. São muito, muito queridos. Uma família, putz, deliciosíssima, assim, de conversar e lidar. A criança tem uma deformidade congênita no fêmur, bem, bem importante. E veja, olha aquela coisa das recidivas, né? Quando eu trato dessa criança desde que ela nasceu. Quando a gente bateu o martelo sobre o diagnóstico, eu expliquei para a família que a gente tinha uma jornada pela frente. Sim. Eu já fiz 3 cirurgias nessa criança. E ele tem 3 anos de idade. Muita coisa, né? E a família já está preparada para pelo menos mais umas 3 ou 4. E eu expliquei isso. Falei, olha, temos uma jornada pela frente. A estratégia vai ter uma logística aí. Vamos primeiro aqui, depois vamos ali, depois vamos alongar, depois vamos isso. E, claro, poderá ter variações dependendo das respostas que essa criança tiver aos procedimentos. A família leu, foi entender, viu que fazia sentido. E está conosco aí já desde o nascimento. Agora eu estou alongando, iniciando o alongamento do fêmur. A gente põe um fixador externo, aquelas coisinhas que ficam fora né? E estou alongando. Esse alongamento, doutor, falar aquele parafuso que você se coloca? Imagina que eu coloquei algo fora da perninha, né? Tá por fora. E aí tem a gente chama de motor, um motorzinho. Você vai criando osso novo. Você vai aumentando o tamanho do fêmur. Ele é um fêmur muito pequeno e eu quero aumentar esse fêmur. E eu estou fazendo um primeiro alongamento. Porque o fêmur é tão pequeno que eu vou fazer um primeiro alongamento, vou esperar ele crescer, aí vou fazer um segundo alongamento. Esse alongamento dói, doutor? Um pouquinho dói. A gente controla isso, é super aceitável, dá para fazer. Mas tem lá uma série de cuidados que precisam ser feitos, né? Sim. Então você vê, esse menino, eu já fiz o quadril dele, né? Já operei o quadril dele. Desculpe. Aí fiz um crescimento guiado do joelho e agora estou fazendo um alongamento femoral. Está muito longe do ponto final. Então como é que eu abordo? Que tipo de orientação eu vou dar? Entende? É muito específico. E é um ótimo exemplo, eu acho, porque, repito, é uma família fantástica, fantástica. Super bem orientadinha, entende claramente o que o filho tem, me ajuda muito, e isso é importante para nós, quando a família ajuda, né? Entende que está todo mundo no mesmo barco e não o contrário, né? E com isso, se Deus quiser, a gente vai ter sim um bom resultado lá na frente. Nas primeiras consultas com essa criança, olha como as coisas são. Eu falei sobre ele com 1 ano, com 3, com 6, com 9, com 15, com 18. Já no primeiro ano de vida. Porque o meu planejamento teve que incluir esses steps, esses degraus de longo prazo, entendeu? Nem toda a patologia, nem toda a circunstância vai demandar esse tipo de raciocínio. Mas se nós pensarmos que boa parte das alterações neurológicas são crônicas, como eu falei agora há pouco, o paciente entra no centro cirúrgico, tem mielo. Ele sai do centro cirúrgico tendo mielo. Então, é uma questão crônica. Você não zerou, você não tirou e agora não tenho mais mielo. Então, quase sempre, quando a gente toma uma decisão cirúrgica, eu tento, na medida do possível, vislumbrar até onde dá, porque às vezes não dá. Se alguém me perguntar, vai precisar de outra cirurgia? Eventualmente eu vou dizer, não sei, porque não sei mesmo. Mas quando é possível prever, eu tento já adiantar a família de alguma maneira, entendeu? Mas, repito, é muito variável, tem que tomar cuidado. Não há regra aplicável a todos da mesma maneira, da mesma forma.
E uma coisa importante que muitas famílias acabam esquecendo, né, doutor? Que o procedimento cirúrgico, ele não termina quando a cirurgia ali acabou. Se Não. estende para casa, Oh. né? Eu queria que o doutor contasse um pouquinho como que funciona esse pós-operatório, quais os cuidados que os pais ou familiares de pessoa com deficiência, Sim, quando passa por esse procedimento cirúrgico, e sim. também que se envolve também a questão de fisioterapia, como que funciona? Eu vou te dar um exemplo pré e pós, tá? Vamos lá. Meu exemplo atual de novo, um paciente que eu estou tratando atualmente. Uma criança dentro do espectro com TEA, um nível de suporte 3, bem importante. Outra família também, nota 10. Putz, eu sou abençoado com Graças isso. a Deus. Graças a Deus. A família nota 10 mesmo, super legal. Família super legal. A gente conversou, uma criança de 6 anos de idade, 6, se não me falha a memória, alguma coisa nesse sentido. Com deformidades nas 2 pernas muito sérias, muito importantes. Imagina uma criança muito agitada, que não para, isso, aquilo todo. E aí, eu não vou usar o termo osteotomia, porque, né, é muito técnico. Então, eu vou dizer quebrar mesmo, tá? Quebra tudo, doutora. Eu preciso chegar lá na perninha dele, fazer uma fraturinha, desenhar uma perna nova e fixar, basicamente. Agora, imagina você fazer isso numa criança jovem, muito agitada, que não responde adequadamente, vamos chamar assim, a determinados comandos. Para, né? Segura um pouquinho. E mais ainda, com alterações sensoriais, porque no TEA é comum as alterações sensoriais. Sente dor diferente, propriocepção. Então, vai ficar mais agitado, mais isso, mais aquilo. Então, pré-operatoriamente, por mais de 6 meses, eu conversei com os terapeutas, com o neuropediatra, para preparar essa criança para o procedimento cirúrgico e depois o pós-operatório até eu retirar os materiais que eu tive que colocar, fixador externo também. Pré-operatoriamente. Eu só operei na hora que a mãe, de novo, gente boa demais, virou para mim e falou: acho que agora dá. E ela tinha razão. Porque ela tá no dia a dia, ela tá vendo a criança. Falou: acho que agora dá. Deu uma segurada, a gente tá mais controladinho, acho que agora dá para correr o risco cirúrgico. Ela foi super precisa, ela mandou muito bem, ela tinha total razão. Ela viu a mudança, né, do controle de comportamento daquele menino, chegou num ponto que ela entendeu que sim, que fazia sentido, que dava para fazer. Aí nós fizemos e tá super bem, não deu nenhum trabalho pós-operatório. Nenhum trabalho, juro por Deus, nenhum trabalho. Tá indo super bem. E aí a gente vai ter todo o pós-operatório depois, no que diz respeito ao retorno à função. De novo, importantíssimo. Fisioterapeuta, TO, psicopedagogia, todo mundo trabalha junto. Sem esses caras aqui, eu tô no mato. Não adianta só ir lá e operar, né, Não, doutor? eu tô no mato, eu nem operaria. Se não for, se não tiver a ação dessas pessoas, o suporte, não vai dar bom, vai dar ruim. Certamente vai dar ruim. É todo um conjunto, né? Uma família. E a importância, novamente, do relacionamento com a família, né? Exato. De estar junto, de entender a mãe, ó, doutor, agora dá certo. A gente conseguiu trabalhar, né? Foi 6 meses. Então, é muito importante isso, né? De ter toda essa comunhão, família, fisioterapeutas, Sim. todo mundo junto, que não tem como você não ter sucesso no Não final, tem. né? A criança... É o melhor. Só é o benefício, né? É a melhor chance, digamos assim, de dar certo, que eu acredito que, né, que você possa oferecer. Por isso, eu repito, o relacionamento, especialmente no nosso caso, né, médico-paciente, médico-família, não dá para pular essa etapa. É fundamental. E outra, o Não doutor dá. falou num ponto principal, o médico-família. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente vive numa sociedade aí médica que não teria esse feeling familiar com o paciente. Ele precisa de uma cirurgia? Ele vai lá e faz uma cirurgia. O pós-operatório, a mãe que se vire. O doutor teve toda uma preocupação para ter uma fala com a fisioterapeuta, com a neuropediatra, para poder medicar essa criança, para preparar essa criança para esse procedimento, para esse pós. Então, assim, a gente também precisa, né,
ter um bom profissional para nos orientar, né? Porque médicos aí para poder fazer cirurgia, a gente sabe que tem um monte. E esses médicos que têm esse feeling mais humano, mais familiar, são poucos, viu, doutor? Quero Assim, parabenizar o doutor eu por não, isso, eu viu? não posso, claro, eu não posso opinar sobre isso, nem é a minha intenção, mas eu posso garantir, obrigado, mas eu posso garantir a vocês que, especialmente dentro da ortopedia pediátrica, a maioria dos colegas, para não dizer todos, tem esse viés, sabe? Sim. A gente é meio treinado para tratar da criança, e a gente brinca que quem trata de criança trata da família, né? Faz parte. Né? Faz parte. Então, a maior parte dos ortopedistas pediátricos tem essa intenção, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza, cada qual do seu jeito, claro, mas todo mundo olha para a família e para a equipe cada vez mais de uma maneira mais completa. Agora, não tem como pular essa etapa. Não tem. Falando um pouco de, né, Reabilitação. Eita! reabilitação, doutor, qual a diferença da fisioterapia convencional para a fisioterapia para uma criança com deficiência? Os objetivos, né? A forma de fazer. Quando a gente imagina uma fisioterapia convencional, a gente está imaginando, não sei se é o caso, mas Isso. de repente uma criança neurotípica que tem uma demanda pontual. Quando a gente está falando de uma criança PCD, em especial com alteração neurológica, a gente já está imaginando prevenção de deformidade, otimização de ganhos de força, propriocepção, coordenação, equilíbrio, um monte de coisinhas, entre aspas, que vão sendo somadas e muito importantes para o resultado final, né? Aquela questão que a gente comentou agora há pouco, do desenvolvimento, dos marcos de desenvolvimento. Quer dizer, se a criança precisa se desenvolver e esses marcos precisam ser atingidos, como atingi-los, né? Então, a fisioterapia é muito útil, é fundamental. Existem protocolos diferentes, né? Como qualquer outra circunstância de tratamento. E aí o fisioterapeuta, claro, vai preferir um protocolo A, um protocolo B, encaixando bem, mandando, né, executando bem, não vejo problema nenhum, não. É legal quando ele está confortável com a terapia, com o protocolo que ele escolheu. Ele geralmente aplica muito bem. Nossa, fantástico. Quero agradecer o doutor mais uma vez por esse episódio encantador, por essa parceria que o doutor tem aí com o Pod. Eu estou realmente assim, cada gravação é um conhecimento, né, Camila? Sempre é um divisor aí de mares, pelo menos na minha vida. Não sei na tua, né, Camila? Com Acredito que certeza, sim, na né? minha. Meu Deus, muitas coisas mudaram aqui. Muda, né? Não, achar um médico humano, Obrigado. você tem que agradecer. E outra, todos os com dias. muito tempo com mielo, né, doutor? O doutor trata há muitos anos, Eu né, trato, com mielo, eu né? fiz meu fellow em Chicago em 2002. Traduz. O que é esse fellow Eu fiz, aí, doutor? desculpa, eu fiz a minha especialização. Isso. Uma das minhas especializações foi em ortopedia pediátrica em Chicago, com um cara que eu tenho extremo respeito, lá no Children's Memorial de Chicago. E lá tinha o que a gente chamava de Spina Bifida Clinic, né? A clínica de espinha bífida. Sim. Então, à época, a pessoa com mielo, ela era atendida pelo ortopedista, pelo urologista, pelo neurocirurgião, pelo fisioterapeuta e pelo colega das órteses, tudo no mesmo dia. Nós ficávamos em 5 salas, cada um na sua sala, e a pessoa ia passando de uma sala para outra, ia sendo atendida, e aí no final do atendimento, claro, né, já compunha toda a ideia de tratamento. Então, deu, eu sou muito grato, deu para aprender. A gente sempre está aprendendo, óbvio, longe de mim saber tudo, muito pelo contrário, mas a gente aprendeu bastante lá, foi bem legal mesmo. Muito Sou muito grato. bacana. Quero agradecer mais uma vez o doutor pela sua participação. E aí, falar para vocês, pessoal aí de casa, fiquem ligados nas nossas redes sociais, viu? É muito importante aí o engajamento de vocês. E também quero agradecer para finalizar mais esse episódio, né? Agradecer aos nossos apoiadores, que são a Barretos Distribuidora, a doutora Bruna Ituaçu, a Clínica Cum, a Acessível SP, uma empresa aí maravilhosa de acessibilidade para vocês cadeirantes, hein?
que numa sociedade que a gente vive que só exclui, a Acessível SP tá incluindo vocês aí, viu? E Certeza. também ao Dr. Vini também, que é um apoiador. Doutor Vini, já. Obrigado. Dr. Vini, eu sou íntima, quero Eu agradeço. né? E é isso aí, fiquem atentos ao próximo episódio. E é isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos dar Obrigado. sentar pra dar o tchauzinho ali, ó. Ah. Tchau.